Olá pessoal, boa tarde. Nessa semana 3 e 4 do PET 5, um dos temas que nós vamos abordar é o pronome relativo. E uma das dicas do pronome relativo, quando vocês encontrarem principalmente a palavrinha que, é substituí-lo por o qual, a qual, os quais e as quais. Quando você faz isso, você descobre com mais facilidade quem é o antecedente. Vamos ver o exemplo do texto que caiu para vocês, para indicar a quem se refere. Os resultados disso são dano à saúde do trabalhador rural, que em geral aplica o produto sem proteção. Vamos substituir o que por um desses aí? O qual, a qual, os quais ou as quais? Dano à saúde do trabalhador rural, o qual em geral aplica o produto sem proteção. O qual quem? Então se refere a trabalhador rural. Se a ideia é masculina, refere-se a um antecedente masculino. Mesma coisa o que vem à frente. Ó. Dano à saúde do consumidor que ingere vegetais contaminados. Vamos substituir esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Qual que daria aí? Dano à saúde do consumidor a qual ingere vegetais? O qual ingere vegetais? Os quais ingere vegetais? As quais ingere vegetais? O qual ingere vegetais. Então retoma consumidor. Tá? O que tem lógica aí. Certo? Então é um pronome relativo retomando consumidor. E por fim, dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. Alguma coisa prejudica das minhocas aos peixes. O qual prejudica, a qual, os quais ou as quais. Que prejudica das minhocas aos peixes é a poluição, né? Então é a qual prejudica das minhocas aos peixes. Seria o antecedente desse pronome relativo que aí seria poluição. Então, o importante, sempre que encontrar um que na função do pronome relativo, substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais, ver o que dá certo. E aí você, fazendo a leitura correta, você descobre a quem que ele está se referindo. Beleza? Esse é o primeiro exercício aí. Então, nesse próximo exercício aqui, ó, basta nós aplicarmos o raciocínio inverso. A pergunta seria aí, poderiam substituir os pronomes destacados por outros pronomes relativos? Como ficariam as frases, né? Então, se você falar no texto que tem no PET, todos estão em que, com o pronome relativo que. Mas nós já sabemos que há possibilidade de substituí-los por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, como é que ficaria o exercício aí? Você basta pegar cada uma das frases que estão aí, né? E vamos substituí-lo, como a gente fez no anterior. Os resultados disso são danos à saúde do trabalhador rural, o qual em geral aplica o produto sem proteção, dano à saúde do consumidor, o qual ingere vegetais contaminados, e dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, a qual prejudica das minhocas aos peixes. Uma possibilidade, então, sempre que você encontrar o pronome relativo que, é substituí-lo por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? E mataria a charada desse exercício, beleza? Então, aplica o raciocínio inverso, você conclui essa primeira parte. Questão 3, né, é uma questão de interpretação geral. O pronome relativo aí faz referência a quem? Aos elementos da produção, da cadeia de produção alimentar, que é o trabalhador rural, que produz o alimento, o consumidor, para quem vai o alimento produzido, a qualidade da água, do solo, né, o meio ambiente, que é fundamental para que haja um ciclo saudável da produção alimentar. Então, quer dizer, qual a importância desses elementos que o pronome relativo faz referência? É isso, são elementos fundamentais para a produção alimentar. É uma questão mais de interpretação genérica, não tem segredo aí de gramática, tá? Esse próximo exercício, que é sobre, no texto caminhadas curtas são benéficas para a memória, aponta estudo, mais uma vez no PET de vocês foi grifado aí o pronome relativo, né? São 5 pronomes relativos grifados aí. E o que eles querem que o PET quer que vocês identifiquem? Primeiramente, qual é o pronome? Eles já estão grifados aí para vocês. O tipo de pronome, se ele é variável ou invariável. O pronome relativo, quando ele é variável, ele flexiona em masculino, feminino, singular, plural. É o caso de o qual, a qual, os quais, as quais. Já, por exemplo, o pronome relativo que, ele é invariável. Ele não sofre variação em masculino, feminino, nem plural. O quem também não sofre, é invariável. Onde não sofre. Já o quanto, quanta, quantos, quantas sofre variação, então seria variável.
Então, ser variável ou invariável é flexionar em masculino e feminino ou singular e plural. O que é o referente para o pronome relativo? É a quem a palavra se refere. Então, vocês vão construir a tabelinha. Leiam o texto, né? Vão construir a tabelinha. Eu coloquei aqui as respostas para vocês. Vocês vão fazer lá a análise. Ó. Momento que o pico de consumo está em 30%. Momento qual? Retoma. O referente aí é momento, tá? Que é invariável, o pronome é que. O monitoramento também foi realizado nos indivíduos que não realizaram as tarefas. Pronome relativo que. Tipo de pronome relativo, variável ou invariável. Não flexiona, invariável. Quem se refere esse que aí? Nos indivíduos, os quais não realizaram a tarefa, tá? Façam o restante aí, confiram com o vídeo se vocês acertaram, tá bom? Já o último exercício da semana 3, pessoal, o PET vai trazer, vocês vai trazer o quê? O exercício sobre os modelizadores discursivos. Qual é a função deles no texto, né? Eles ajudam a expressar o ponto de vista do autor e a opinião do autor. Então, esses modelizadores discursivos, eles indicam certeza, possibilidade, suposição, permissão, obrigação, análise, afeto, julgamento, tá? A gente o exercício de vocês aí baseado no texto segurança é a medalha mais almejada. Aí tem alguns modelizadores discursivos que foram grifados, nós temos que interpretá-los, né? Saber qual é a função que eles adquirem no texto. No primeiro exemplo aí nós temos e mesmo os mais avessos ao esporte inevitavelmente são atingidos pelas mudanças na rotina. Então o modelizador discursivo aí é inevitavelmente. Qual o sentido que ele traz aí para o texto? Ele é um sentido de inevitavelmente são atingidos pelas mudanças obrigatoriamente. Então é um sentido de obrigação, tá? Essa é a função, é o sentido que ele traz aí para o texto. Obrigatoriamente são atingidos pelas mudanças, tá? Vejamos os outros. O outro caso aí, ó. Um clima que inicialmente até representaria tranquilidade, porém essa sensação é parcial. Não vou ler o texto com vocês todo aqui, vocês leem o texto aí, né? Um clima que inicialmente até representaria tranquilidade, o que é que o autor está fazendo através desse modelizador inicialmente? Está fazendo análise, né? Analisando, então indica análise, beleza? Essa é a função desse operador argumentativo. O outro operador já acontece no seguinte contexto, olha. Se por um lado há sim maior segurança, por outro ela se concentra em determinadas áreas, ficando outras vulneráveis a ações de bandidos. Se por um lado, essa expressão modelizadora aí, para que o autor usou? Para fazer uma suposição, tá? Só vocês lerem a teoria que tem aí no PET, de para que servem os operadores argumentativos e analisá-los, interpretá-los e colocar a resposta. Se por um lado faz suposição, tá? Nesse outro exemplo, a gente tem a seguinte frase, o seguinte trecho do texto, né? Um planejamento integrado, contando com o setor de inteligência de cada instituição, certamente trará bons resultados, não só para o Rio, mas para todas as capitais brasileiras. Trará bons frutos, né? Então, certamente já indica, de acordo com essa teoria do modelizador, certeza, tá? Quem está enunciando esse trecho aí, tem certeza do que ele está falando. Então, certamente para indicar certeza. Nesse exemplo, discute-se pelo menos há mais de 40 anos, mas já passou da hora de efetivamente sair do campo das ideias e ir para a prática. O modelizador aí é efetivamente. Passou da hora de obrigatoriamente. Então, indica também obrigação. Sair do campo das ideias e ir para a prática. Quem está argumentando está colocando um tom de obrigatoriedade para que as coisas mudem. Tá bom? Então essa é a função dos operadores modelizadores discursivos. O último exemplo no texto aí, segurança não é algo simples. Exemplo disso é que mesmo com todo esse aparato para os jogos, vergonhosamente ocorreu um arrastão no Flamengo. Através do operador vergonhosamente, o que o autor está fazendo? Um julgamento, certo? Está julgando que foi muito chato o que aconteceu, certo? Você pode usar vergonhosamente, infelizmente, felizmente,
São expressões modelizadoras que indicam julgamento do autor sobre o que ele está enunciando, sobre o que ele está falando. Qual é a importância dos modelizadores para esse texto? Através dos modelizadores, né, nós percebemos a opinião, os pontos de vista assumidos pelo autor sobre o que ele está discutindo. Tá? Essa é a função dos modelizadores em qualquer texto. Beleza? Isso é importante, que vocês vão escrever um artigo de opinião. Na semana 4, vocês vão poder usar alguns desses modelizadores que nós vimos aqui nessa semana 3 para enriquecer o texto de vocês. Vocês podem usar lá um efetivamente, um felizmente, um vergonhosamente, né? Se por um lado, inicialmente, fazer análises, fazer julgamentos, fazer suposições através dos modelizadores discursivos. Beleza? Então, reflitam sobre essas palavras e passem a usá-las nos textos de vocês. Certo? Já concluindo, né, na semana 4, não tem segredo, é você escolher um dos temas que nós temos aí propostos, né? Leia aí a instrução sobre o artigo de opinião, introdução, desenvolvimento, conclusão. Vocês vão produzir um texto, um artigo de opinião sobre um desses temas que a gente colocou aqui para vocês e que o PET colocou para vocês. Estudem e façam um bom artigo de opinião, usando todos os conhecimentos que nós vimos nessa semana 3. Vocês vão usar para fazer o texto na semana 4. Beleza? Um abraço a todos. Leiam com atenção, revejam o vídeo quantas vezes forem necessárias e até a próxima. Obrigado.